Fala pessoal, sejam bem-vindos, começando mais um vídeo com muitas informações importantes. Mas antes, eu peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com o máximo de pessoas. Giro na tela e notícias a seguir. Moraes rejeita novo pedido de soltura e ex-assessor de Bolsonaro segue preso. O ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, rejeitou um novo pedido de soltura e confirmou a prisão de Felipe Martins, assessor internacional da Presidência da República, durante a gestão do ex-presidente Jair Bolsonaro. Martins encontra-se detido desde fevereiro deste ano, acusado de envolvimento nos atos ocorridos em 8 de janeiro. A prisão de Martins ocorreu no âmbito da Operação Tempus Veritatis, conduzida pela Polícia Federal para investigar uma organização criminosa que, segundo a corporação, atuou na suposta tentativa de golpe de Estado e na abolição violenta do Estado Democrático de Direito, visando obter vantagens políticas e manter Jair Bolsonaro no poder. A acusação contra Martins inclui a saída do Brasil em dezembro de 2022 a bordo de um avião com Jair Bolsonaro. Em março, a Procuradoria-Geral da República manifestou-se a favor da soltura do ex-assessor. No entanto, Moraes optou por manter a prisão. Essa informação foi divulgada pela CNN Brasil. Nicolas Ferreira e Sebastião Coelho manda duro recado para Alexandre de Moraes contra a perseguição e os presos políticos. Assista. Vários discursos, principalmente considerando a perseguição do 8 de janeiro, e eu separei dois vídeos que eu acho que são três vídeos que são muito importantes. Vou colocar primeiro o do Sebastião Coelho, falando numa comissão da Câmara. Preso. Talvez não deixe lá. Então peço que o senhor me subestabeleça a procuração para eu ser advogado nos autos, para eu ter direito de ir lá conversar com o Daniel Silveira e dizer que ele não está só, que ele é o símbolo do arbítrio que está acontecendo no nosso país. Que esta casa foi covarde, sim. E nós vamos trabalhar num procedimento para colocar a suspeição do ministro Alexandre de Moraes por a sua confissão de que orientou a parte antes de receber o pedido para decidir sobre a prisão de todos, para levar à anulação de todos os processos. Levar à anulação de todos os processos. Se não for aqui nesta corte, será em cortes internacionais. Esses deuses do Olimpo vão continuar? Não vão. Eu vou dizer aqui por questão de justiça. Por questão de justiça. Sem medo. A justiça para este caso, para o senhor ministro Alexandre de Moraes, a justiça para ele é perder esse cargo e ser preso. Este senhor tem que perder esse cargo por tudo que ele fez. Esse senhor tem que ser preso por todos os crimes que já cometeu contra o povo brasileiro, contra a liberdade, que é um valor maior depois da vida. Ele tem que pagar por isso. Isso daí foi dito durante uma audiência pública sobre o PL 9 de janeiro, Dia Nacional do Preso Político, e o desembargador Sebastião Coelho, ex-desembargador, né, aposentado, se prontificou para defender Daniel Silveira, ex-deputado e preso político. E é importante lembrar também, Adriles, que isso daí foi dito ontem, e também ontem mesmo, olha só, Moraes negou o pedido de soltura e mantém a prisão do Felipe Martins. Falando em preso político, a defesa alega que, ao contrário do que acusa o processo, o cliente não entrou no país em dezembro de 2022 com Jair Bolsonaro. A questão dos Estados Unidos, que ele viajou, que ele ia viajar para os Estados Unidos. Então, quer dizer, ele está falando uma coisa que a gente já falou várias vezes aqui, mas esse é o tipo de pressão que precisa continuar, Adriles, até porque, e aqui está escrito no GC, a PGR acionou, pediu para o Supremo acionar a Interpol, né, e colocar o que eles chamam, né, de manifestantes que retiraram tornozeleira e buscaram refúgio em outros países, eles chamam de foragidos, para serem incluídos na lista da Interpol. Isso pedido da PGR, Adriles. A gente está numa situação de anomia no Brasil, né? Eu ontem falei com o Marco Antônio, não posso entrar em detalhes, que eu estou em outro inquérito. Por quê? Porque, basicamente, eu falei que tem um certo presidente, um certo político que tiraram da cadeia para voltar ao poder. Nem nomeei, pra você ter uma ideia do nível que... A gente está num processo de inversão de justiça. O que o Sebastião
Coelho falou é o que todo mundo sabe, todo mundo sente, todo mundo quer dizer, e de maneira até comedida ele falou. É o que todo mundo percebe, o que eu disse no CIPEC do ano passado. Se eu posso dizer fora Lula, fora Fernando Henrique, fora Bolsonaro, sei lá, por que eu não posso dizer fora Alexandre de Moraes? Sendo que, eventualmente, se restar, tá? Para não criar outro inquérito em cima de... Se restar comprovado, como parece que é o que tudo está restando, que ele criou tipificações criminais que não existem, em inquéritos feitos de ofício por ele, em que ele se coloca como carrasco, vítima, juiz, procurador, investigador, coloca pessoas condenando-as a 20 anos de cadeia simplesmente por passarem na Praça do 8 de Janeiro. E não é só ele, a questão é essa, não é só o Alexandre de Moraes que deveria sofrer um processo de impeachment, em último caso, restando comprovado os seus crimes, como o Sebastião disse, ser preso. É toda uma orquestração de um aparelhamento da justiça. Você tem a PGR acionando a Interpol para perseguir gente que eventualmente simplesmente invadiu. Simplesmente não. É um delito invadir a Praça dos Três Poderes. Mas isso já foi feito ad nauseam, dezenas de vezes, pelo MST, por grupos de esquerda, por grupos indígenas. Eu já vi índio até jogando flecha no Congresso Nacional, não aconteceu nada. E agora é tratado como um crime de lesa pátria, um crime contra o Estado Democrático de Direito, e você pega 20 anos de cadeia simplesmente porque às vezes você entrou lá, você estava se defendendo de bomba de efeito moral. Então, o que está acontecendo é o inverso do inverso do inverso da justiça. Eu queria saber o que a Interpol vai responder a esse tipo de coisa. Porque o mundo está começando a saber, através do Elon Musk, através do Congresso americano, que existe uma perseguição inclemente à liberdade de expressão no Brasil, e essa perseguição inclemente não se restringe só ao escopo do que o Elon Musk disse, retirar a página, como a minha foi retirada, de tirar post, mas tirar dinheiro das pessoas, tirar passaporte das pessoas, arruinar financeiramente as pessoas, e, em último caso, prender pessoas como a dona Jupira, que está condenada a 20 anos de cadeia, como o comediante Bismarck, ficou 2 meses numa cela solitária, como o Felipe Martins, que está preso até hoje por uma viagem que ele não fez. Entendeu? Fazer inquérito contra uma pessoa que levantou a voz para o Alexandre de Moraes no aeroporto da Itália, colocar ele num inquérito de milícia digital, com polícia batendo na porta do cara. Assim, é uma infinidade. São centenas, são milhares de abusos escancarados aos olhos de todos. E não é só o Alexandre de Moraes. Toda pessoa que se coloca como omissa, toda pessoa que se coloca silente frente a esses abusos, e aí eu tenho que estender a minha crítica. Não é só também os juízes do STF, não é só os mudinhos do Bolsonaro. São pessoas que têm poder e que não fizeram nada. Se calaram. Infelizmente, o governador de São Paulo, o governador de Minas Gerais, que eu votei nele, o governador de Santa Catarina, essas pessoas tocam tangencialmente, abstratamente na questão de liberdade de expressão, mas não dizem o óbvio. Existe uma ditadura no Brasil e ela está aparelhada em todas, praticamente, as instâncias das instituições que deveriam zelar pela democracia e pela liberdade no país. É essa fala, inclusive, que eu termino o meu depoimento na Paulista, que me colocou num outro inquérito. Quando você zela pelas instituições, quando você zela pela real democracia e pela real liberdade no país, você corre o risco de entrar no inquérito e ser preso. Professora, eu vou aproveitar e colocar o vídeo que eu achei fantástico também do Nicolas Ferreira nessa audiência pública que aconteceu ontem. Aliás, só uma coisa. Ontem foi aniversário do Sebastião Coelho. Parabéns, Sebastião. Você é um cara de brio, de coragem. Você é um cara que a gente tem em elevadíssima estima. Eu considero você um grande homem. E ainda tem muita coisa que você vai fazer pelo nosso país, se Deus quiser. E parabéns pela data, pelo aniversário. E obrigado pelos seus serviços. Vamos lá. Agora com vocês o Nicolas Ferreira. De saber que foi todo um processo injusto, um processo persecutório, porque essas pessoas estavam de verde e amarelo. Se estivessem de vermelho, com o MST no peito, ou com a UNE no peito, ou simplesmente black blocs, né, com os rostos tampados, eles estariam livres. Como estão agora. Cansaram de fazer isso aqui no Congresso, inclusive também em São Paulo, e estão absolvidos. Então nós estamos carecas de saber disso. O que eu quero mandar aqui um recado, é específico, para aquele que de fato gerou tudo isso, que chama-se ministro Alexandre de Moraes, que parece que o nome dele se tornou praticamente como, quem já viu Harry Potter aí, né, aquele que não pode ser nomeado,
aquele que não pode ser falado, porque deputado tem medo de ser preso ao citá-lo ou ao criticá-lo. Pessoas comuns têm medo de falar sobre ele, porque tem medo de uma repressão, aumentar a pena, ou se não, não fazer com que a prisão se torne domiciliar. Medo de repressão de um juiz, que deveria nada mais, nada menos que garantir a constitucionalidade. Então, meu recado aqui é específico para o ministro Alexandre de Moraes. Chega, já deu. Se o recado que ele quis dar para a direita foi de que ele é malvado, de que ele consegue sim colocar medo nas pessoas, quero dizer para ele que ele saiu derrotado de tudo isso, mas chega! Afinal de contas, nós temos, não é somente uma luta política que está acontecendo aqui, não, horas. Nós temos famílias sendo destruídas. Nós temos uma família que está hoje sem um pai, porque o Clezão morreu na cadeia. Sem querer desmerecer a morte de ninguém, porque foi uma morte trágica, a morte da Marielle. Mas eles ficaram 6 anos querendo culpar alguém, nós sabemos muito bem quem. E nós temos o Clezão ignorado pela mídia, ignorado por esse lixo chamado Globo, ignorado pelos influenciadores, ignorado por essa classe política que está aqui. Eu nunca vi o presidente do Congresso Nacional fazer 1 minuto de silêncio pelo Clezão. Covarde! Eu digo isso porque é do meu estado. E agora quis dizer ainda que vai se aposentar, horas. Rodrigo Pacheco, deixa eu falar uma coisa pra você, não tem otário aqui nessa mesa, sabe por quê? Eu sei qual é a tua estratégia. Fazer com que as pessoas tirem os olhos de você, pra daqui a pouco falar, olha, agora o povo quer que eu me torne governador. Deixa eu te falar uma coisa, nós não temos amnésia, doutor Sebastião. As pessoas aqui não irão esquecer dos omissos que foram quando pessoas morreram, quando mães, pessoas comuns estão presas até hoje, estão com tornozeleira eletrônica. Eu te pergunto, qual corrupto hoje tem tornozeleira eletrônica no nosso país? Nós temos, e eu tô sendo, inclusive semana que vem eu vou na Polícia Federal, pra poder explicar o porquê que eu chamei o Lula de ladrão. Não posso chamar o pipoqueiro mais de que faz pipoca, né? Eu não posso mais. Não posso falar que o céu mais é azul. Mas digo aqui novamente, sem nenhum medo de retaliação. Porque se fosse pra eu estar aqui eleito, assim como Gustavo Gaia, bater o dedo aqui, embora eu seria um covarde, eu não ficaria em paz quando eu chegasse em casa. E eu falo isso aqui muito além de um deputado. Eu falo isso aqui como vários me chamam de garoto, de que chega em casa e fala assim, caramba, o que eu vou falar em tribuna? Pega lá o meu Instagram, vê qual foi a última vez que eu falei em tribuna, porque fica engasgado a gente falar de outra coisa a não ser sobre isso. Porque se eu tivesse preso, eu tivesse tornozeleira eletrônica, eu tivesse um pai ou uma mãe que estaria nessa situação, como eu estaria? Eu estaria do mesmo jeito que eu estou aqui agora, horas, indignado. Porque o Daniel Silveira não era meramente uma pessoa boa que estava aqui, não. Ele era um parlamentar, ele era um amigo nosso. O que passa na cabeça dessas pessoas? Estão se sentindo abandonadas. Ou seja, eu mando esse recado aqui especificamente, mais uma vez. Ministro Alexandre de Moraes, chega! O senhor não irá ganhar essa batalha, sabe por quê? Toda a tirania. Nós tivemos Império Romano subindo, mas foram derrotados. Nós tivemos Império Otomano levantando, mas foram derrotados. Nós temos agora uma Alexandria que será derrotada, eu não tenho certeza. Obrigado a todos. E, Duda, eu sempre falei e eu continuo repetindo, como a Paula Marisa, é que são tantas frentes, né, que a gente tem que lidar, mas a ditadura não se faz só com uma pessoa. Você tem o PGR, você tem os delegados da Polícia Federal, todos eles contribuindo, seja acatando ordens abusivas, seja incentivando esse complexo. Eu gosto muito da expressão do Twitter Files, né? Complexo industrial de censura. E nesse caso é mais, né? Complexo industrial de abuso. Virou um complexo industrial de abuso. Aí você se pergunta, por que o Alexandre de Moraes continua? Tá aí a resposta. Que você tem uma PGR acionando o Interpol para pegar o que? A senhora da Bíblia, o marceneiro, aquela turma que estava lá no prédio, perto do prédio, do lado do Black Bloc. Você consegue enxergar também essa situação toda? A Interpol, que está a cabo de ir atrás de criminosos reais, de gente que realmente cometeu crimes de fato, crimes graves realmente, vai ser agora importunada com esse pedido de, não, ó, tem uma tiazinha de uns 50, 60 anos que se enfiou dentro de um prédio público aqui no meio de uma treta e a gente acha que ela é uma criminosa de alta periculosidade. Então, vão lá vocês procurar essa senhora, porque a gente está ocupado demais aqui no Brasil soltando traficante. Vocês fazem essa pra gente? É isso. Essa é a conversa, né? Essa é a conversa. Porque tudo bem. Invadiu o negócio. Quebrou algumas coisas. Beleza, vandalismo é um crime que existe. Ok? Puna essas pessoas por vandalismo. Acontece que, assim, nenhum traficante, nenhum assassino, nenhum pedófilo,
Nenhum estuprador, nenhum corrupto no Brasil é condenado a 20 anos. Nenhum. Quem é condenado a 20 anos são as tiazinhas que estavam lá invadindo o prédio público. Mas como o Nicolas bem disse, e eu amei essa fala do Nicolas, se a camiseta deles fosse vermelha ao invés de verde e amarela, estava tudo bem. Na verdade, estava tudo ótimo, porque eles seriam vistos como guerreiros da justiça social. Então, é bizarro a gente viver num país que não existe lei. É isso, esse é o ponto em que a gente chegou. Não há lei no Brasil. Não existe. Ah, mas não sei o que, não sei o que lá. Não! Não existe lei no Brasil. Esqueça isso, tire essa ideia da sua cabeça. O Brasil é uma terra sem lei. O STF, teoricamente, não pode julgar pessoas sem foro privilegiado. É por isso que ele é o Supremo Tribunal Federal. Ele investiga pessoas com foro privilegiado. Dane-se, né? Dane-se. Dane-se o que diz a Constituição. Vamos investigar todo mundo que a gente quiser. Os parlamentares deveriam ser imunes com relação às suas falas, aos seus pensamentos e às suas opiniões. Dane-se se a Constituição diz isso. Vamos condenar o Daniel Silveira há mais tempo do que a gente condenaria um pedófilo. Por quê? Porque ele xingou um ministro no YouTube. Vamos inventar flagrante perpétuo, que não existe na Constituição Federal, para justificar a prisão do Daniel Silveira. Vamos, pelo amor de Deus, é tanta coisa, vamos congelar as contas de uma menina de 15 anos de idade porque o pai dela é suspeito de ter se envolvido em alguma coisa. Vamos criar um inquérito para investigar fake news, sendo que fake news não é crime no Brasil. Isso é uma coisa que a gente não pode deixar ninguém esquecer, Marco. Fake news não é crime. Pode, se for de fato uma mentira, contar uma mentira pode ser um comportamento questionável? Pode. É um comportamento a se incentivar? Não. Mas não é crime. Não pode haver inquérito se não há crime. Então, assim, não existe lei no Brasil. Vamos tirar a tornozeleira de quem está solto lá no Rio Grande do Sul, sabendo que estão acontecendo assaltos, tiroteios e estupros. Não existe lei no Brasil. Para encerrar, eu só quero parabenizar o Nicolas Ferreira, porque ele está fazendo um ótimo trabalho. Ele está honrando o título de deputado mais votado do país. Ele é um parlamentar que parla muito bem. E eu quero parabenizar o Sebastião Coelho também, não só pelo aniversário dele, mas também por ser um dos homens, um dos juristas mais corajosos que já pisou nesse país. Porque ele é uma das raras exceções que realmente tem coragem de falar tudo que a gente gostaria de falar. Que não existe lei no Brasil. Isso daí é uma coisa que o Adriles falou, a professora Paula também, e a Duda trouxe o Nicolas e o Sebastião Coelho, mas assim, comunicador, qualquer líder político tem que falar sobre o que está acontecendo. É nossa obrigação falar. Eu acho um negócio bizarro, e eu vou continuar insistindo nisso, é a maior crítica que eu faço hoje a Zema, Jorginho. É isso aí. Tá todo mundo jogando xadrez de 4. Tá todo mundo jogando xadrez de 4. Vocês acreditam que eu ouvi que o Zema não fala? O Zema não fala do STF, porque tem uma ação no Supremo para julgar a questão da dívida do Estado de Minas Gerais com a União. Quer dizer, assim, cara, tem valores que são inegociáveis. E se você fala e o Supremo te prejudica porque você criticou o Supremo, fica ainda mais escancarada. E outra, não é prejudicar o Zema ou o povo mineiro. A gente sabe que dívida pública de entes da federação entre si... Né? Vem cá, quantos estados têm moratória? Quantos estados negociam isso o tempo todo? Vai usar esse discursinho de direito financeiro, de questões financeiras que estão em 10º plano para não criticar um Supremo abusivo? É surreal isso. A gente estava fazendo a comparação esdrúxula, né, que a Eliane Cantanhede fez entre as joias dela e a população desabrigada, desalojada e morrendo no Rio Grande do Sul. É a mesma coisa. O Zema não fala da ditadura do STF que está perseguindo pessoas, gente morrendo na cadeia,
gente tendo a vida destruída na cadeia ou não podendo nem pisar no Brasil por crime de opinião, não, porque ele tem que perdoar a dívidazinha de Minas Gerais. O Tarcísio é a mesma coisa. Não, vai prejudicar a minha gestão. Cara, tem senhora de 70 anos condenada a 20 anos de cadeia, porque passou lá na Praça dos Três Poderes. Isso não é gestor. Isso não é bom gestor. Isso não é bom político. Isso é uma pessoa omissa. Estou falando do Tarcísio, do Zé, estou falando de todo mundo, de cada deputado, de cada senador. Lá a Tereza Cristina, lá o senador da Lua, lá. Essas pessoas que ficam fazendo, não, tem que ter um cálculo de aproximação política. Pessoas estão morrendo na cadeia enquanto a gente está vendo esses políticos fazendo esse xadrez de 4 para a tirania. É preciso um estrangeiro, congressista americano, deputada americana, o dono da rede social americana para falar que no Brasil tem uma porcaria de uma ditadura. É vergonhoso, e não é a vergonha do povo, é vergonha das lideranças políticas do país que não falam nada. Bando de capacho omisso ditador. Estamos lutando contra inimigos poderosos da democracia, diz Barroso ao criticar o que chama de extrema-direita. Presidente do STF associou Elon Musk a movimento internacional destrutivo e disse que o Brasil quase teve um golpe de Estado. O presidente do Supremo Tribunal Federal, Luiz Roberto Barroso, criticou um suposto movimento internacional destrutivo da extrema-direita. De acordo com o juiz do STF, esse grupo do qual o dono do X, Elon Musk, faria parte, tenta desestabilizar as democracias no mundo. Barroso advertiu ainda para uma onda de populismo autoritário. Estamos lutando contra poderosos inimigos da democracia, afirmou o magistrado ao jornal britânico Financial Times, em entrevista publicada nesta quinta-feira 16. Há pouco mais de um mês, Musk publicou perguntas no X ao ministro Alexandre de Moraes sobre a conduta do magistrado. As críticas do empresário subiram a um tom depois do escândalo Twitter Files Brasil, no qual e-mails de funcionários da Big Tech mostraram pressão de Moraes na companhia para censurar pessoas de direita e gente ligada ao então presidente Jair Bolsonaro. Conforme Barroso, a mais recente investigação da Polícia Federal sobre uma suposta tentativa de golpe planejada por Bolsonaro e outros membros do alto escalão após as eleições de 2022 prova que a democracia brasileira está sob ataque. Algumas pessoas invocam a liberdade de expressão quando, na verdade, defendem um modelo de negócio baseado no engajamento e, infelizmente, no ódio, no sensacionalismo e em teorias da conspiração, observou Barroso. Ainda segundo o ministro, a articulação da extrema-direita está tentando criar um problema que não existe com alegações de censura. Claro, nós que somos loucos, o populismo autoritário, a população que é autoritária, os golpistas, é tudo uma teoria da conspiração. A extrema-direita, né? Vocês não, vocês são os deuses da democracia. Quer ver mais conteúdos como esse? Então inscreva-se agora mesmo no canal e ative o sininho das notificações. Assim você não perde mais nenhum conteúdo que é postado aqui no canal. E também já deixe o seu like para o YouTube ajudar a divulgar o nosso trabalho. Fico por aqui e que Deus abençoe a todos. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos.